Viva! Eu sou a Sofia do Ideias de Trazer por Casa e trago-vos mais algumas dicas esta semana de leituras. Então estas sugestões são de livros de metáforas, livros com histórias, de leitura fácil, mas que nos podem ajudar na nossa vivência. A primeira sugestão é do livro Histórias para Contar Consigo, de Margarida Fonseca Santos e da Rita Vilela. São duas colegas minhas, de quem gosto muito e em cujo trabalho confio, que nos apresentam neste livro uma brincadeira, um desafio de leitura. Então o livro começa com uma história, no final da qual temos uma pergunta e diversas respostas. Ao responder, ao escolher uma destas respostas, nós somos direcionados para uma outra história e no final da história encontramos uma nova pergunta. E seguimos assim ao longo do livro, através das histórias e acompanhados por um diálogo entre as duas autoras que nos convida a refletir sobre algumas questões nossas. É difícil escolher uma história preferida neste livro, pois gosto muito de todas. Cada uma tem a sua mensagem, cada uma nos leva a refletir sobre um tema diferente e são todas muito interessantes. Considero, no entanto, muito especial a história com o título Sótão. Embora também façam as minhas preferências, a frase proibida, o 4x1, enfim, eu gosto muito de todas elas. E a segunda sugestão é também das mesmas autoras, foi o segundo livro com este desafio, que se chama Brincar com Coisas Sérias. Da mesma forma, as autoras convidam o leitor a participar nesta brincadeira, escolhendo através das diversas respostas, opção a cada uma das perguntas, qual a história a ler a seguir, qual a reflexão a fazer a seguir. Como exemplo neste livro, a primeira pergunta é: que tipo de ideia mais o seduz? Tirar prazer do que acontece? Mudar o que sente? Livrar-se dos problemas? Pôr fim ao sofrimento? Ou avançar sem regras? Elevando cada uma destas respostas a uma história diferente. Então as autoras propõem, através destes livros, no final do livro, uma maior aprendizagem sobre nós próprios. Resta ainda dizer que a editora é a Oficina do Livro. A próxima sugestão é do livro Feche os Olhos e Veja, de Isabel Teles. Esta é uma publicação da editora Ágora e a autora propõe-nos diversos exercícios para transformar as imagens que nós temos na nossa mente. De facto, é uma leitura muito interessante sobre um tema que me é muito querido, que são as nossas imagens interiores, a forma como elas influenciam o nosso comportamento, o nosso olhar sobre a vida. Mais importante, a autora sugere que nós possamos mudar estas imagens, mudar estas histórias para nosso benefício, para nosso maior bem-estar. Então, Isabel Teles fala-nos sobre a sua prática em transformar as imagens mentais dos seus clientes para uma melhor e mais prazerosa vivência. Ela fala-nos dos pensamentos destas imagens mentais, de como elas nos influenciam no nosso dia-a-dia e fala-nos na reconquista da nossa liberdade. Quem sou eu? Quem quero ser? E como escolho sê-lo? E diz aqui na página 23, acerca da libertação dos padrões e das crenças, despregar-se destas gavetas da memória pode ser sofrido, doloroso, incómodo. Pode romper, desagregar, desesperar, causar sentimentos de medo e pânico. Mas é tão necessário quanto possuir um nome, uma identidade. Ninguém sai de um padrão pelo discurso. É preciso mexer com a emoção, tocar os limites do corpo, limpar de cada célula a memória daquele comportamento. A autora propõe no livro 60 exercícios práticos para o leitor mudar a sua vida, mais um CD com 10 exercícios guiados pela própria. A próxima sugestão é do livro O Jardineiro, Contos para Curar a Alma. É da editora A Esfera dos Livros e é um livro de Grimm. E neste livro são muitos os contos muito interessantes, metáforas boas para nos fazer pensar sobre diversos temas na nossa vida.
É difícil também escolher neste livro um conto preferido, mas eu diria talvez que um muito interessante que sugiro é A Erva Daninha. Na contracapa podemos ler: o jardineiro surgiu do nada à procura de um terreno para construir um jardim com eras, clematites, madressilvas, esquilos, pássaros, elfos e pensamentos. Um jardim da vida aberto a quem queira encontrar a paz. Na tradição de O Príncipezinho ou de João Cabelo Gaivota, este livro, que reúne 60 contos, é escrito com o coração e fala-nos diretamente ao coração. De leitura leve, mas profunda, estes textos tocam a alma dos seus leitores, transmitindo-lhes, através de simples metáforas extraídas da natureza, os segredos que podem ajudar a alcançar a felicidade e a harmonia. A próxima sugestão é do livro Contos de Fadas para Aprender a Viver, de Rosetta Forner, da editorial Prestígio. Este é mais um livro de metáforas, em que a autora nos apresenta 21 arquétipos universais que nos iluminam a alma e se reconectam com a sabedoria ancestral. É o retorno à morada natural do espírito, onde reside a beleza, a esperança, a alegria, a sabedoria e o amor. Eu diria que também é muito difícil escolher uma história preferida de entre todas estas, mas no final do livro, após estas metáforas, os 21 arquétipos, as 21 fadas que nos são apresentadas, cada uma com o seu dom, nos são propostos alguns exercícios para colocarmos em prática os nossos dons. E a sexta sugestão de leitura desta semana é a do livro Deixa-me que te conte, os contos que me ensinaram a viver, de George Bucay, um psicanalista, e é da editora Pergaminho. Neste livro nós acompanhamos a procura de alguém para melhorar a sua vida, que encontra um psicanalista fora do comum. Este terapeuta usa contos clássicos, modernos ou populares, como diz no livro, reinventados por ele, para procurar ajudar o seu amigo a esclarecer as suas questões. Eu diria que estes contos são muito interessantes e que convidam a uma reflexão muito importante para melhorar a nossa vivência. E entre os meus preferidos talvez estejam O Quem És ou O Tesouro Enterrado. Mesmo que a minha análise não seja idêntica à do autor, também uso muitas das suas histórias na minha prática clínica. E pronto, estas são as sugestões desta semana. Espero que gostem, espero que vos tenha aguçado a curiosidade em relação a algum destes livros, que possam ajudar alguém numa vivência mais plena. E se conhecer outros livros de leituras idênticas, com contos, metáforas para nos ajudarem a viver, escreva aqui nos comentários. Vou gostar de saber e de sugerir a mais alguém. Obrigada pelos vossos gostos, os comentários, as subscrições, as partilhas. E para a semana cá nos encontramos. Até lá, se ler está entre as suas preferências, espreite o vídeo de sugestões de leitura de livros de psicologia ou as sugestões de aplicações para leitura no iPad ou iPhone. Tchau!